Olá! Começa mais um episódio do podcast Expresso de Curitiba. Como você já sabe, em poucos minutos nós te atualizamos com as notícias mais importantes da cidade. Eu sou a Brenda Niverovski e hoje, sexta-feira, dia 20 de agosto, falamos de um mapa que lançamos essa semana da série Lugares que Amamos. Falamos também da pandemia e homenageamos uma feminista raiz de Curitiba, lá da década de 1940. Se você quer receber nossa curadoria com as melhores notícias de Curitiba, basta se cadastrar de forma gratuita em oexpresso.curitiba.br. Nós estreamos mais um mapa colaborativo, as obras de Poti Lazarotto. Este curitibano, nascido no Cajuru, tinha uma relação de amor indissolúvel com Curitiba. Ele nos brindou com painéis, esculturas e murais ao ar livre, esparramados pela região central. Poti, em uma entrevista de 1998, disse que, quando ele era pequeno, morria de inveja do ilustrador de cartaz de cinema, porque muita gente via o seu trabalho. Mas quantas são as obras de Poti esparramadas por Curitiba? É difícil dizer. Só de obras tombadas pelo patrimônio cultural são 32. A maioria delas em edifícios públicos e muitas em áreas externas. Isso sem contar as obras em locais privados. Mapeamos algumas das principais obras de Poti Lazarotto esparramadas por Curitiba. Confira o mapa e faça o passeio acessando a nossa última edição. É só deixar seu e-mail em oexpresso.curitiba.br. Além do mapeamento das obras, também descobrimos uma interessantíssima dissertação sobre o trabalho de Poti, de Valmir Farias Júnior. Conversamos com o Valmir e ele nos contou sobre a relação de Poti com Curitiba. Embora os símbolos ligados a Curitiba eles não predominem no conjunto da produção do artista, não sejam os símbolos que mais aparecem no conjunto da produção do artista, é possível ver, sim, um vínculo afetivo do artista com a cidade. Em diferentes momentos da trajetória e da produção dele, seja lá nos anos 40, atravessando o tempo até o final da vida do artista, vão aparecer símbolos, pessoas, personagens ligados a Curitiba nessa produção. Então, embora ele tenha vivido a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro, é possível dizer assim que Curitiba sempre vai reaparecer na obra do artista e ele mesmo, ao longo da sua trajetória, em diferentes momentos, vai estar, de alguma forma, presente em Curitiba, seja visitando familiares, seja produzindo uma ou outra obra na cidade, seja se articulando com grupos locais de diferentes maneiras. A dissertação de Valmir mostra que apenas 17% das obras de Poti compõem a paisagem urbana, e que a maioria de seus trabalhos feitos em Curitiba foi encomendado por instituições privadas, como colégios, hotéis, indústrias e clubes. Ou seja, os painéis que você vê pela cidade são apenas uma pequena amostra de Poti. O mapa, como todos os outros da série, é colaborativo. Então, se você souber de outros murais e painéis de Poti espalhados por Curitiba, compartilhe conosco no oi@oexpresso.curitiba.br e vamos engrossar essa lista. Agora, uma daquelas notícias que a gente não gostaria de dar. A taxa de contágio do coronavírus em Curitiba aumentou. O número de novos casos do vírus no intervalo de uma semana aumentou 14%. Você pode conferir o acréscimo olhando os mapas do nosso monitor Covid na última edição do Expresso. 2 semanas atrás, a média diária de novos infectados pelo coronavírus em Curitiba era de aproximadamente 400. Hoje, esse número está em 639. A média diária de mortes também teve um leve aumento, passou de 13 para 15, e a ocupação de UTIs subiu a 74%. Mas por que isso ocorre? A gente conversou com Gilberto Martim, médico sanitarista e professor do curso de medicina da PUC Paraná. Mas nós estamos tendo o problema da circulação das variantes do vírus que estão colocadas aí e que estão circulando de forma bastante intensa. E a gente não sabe ainda qual vai ser a repercussão exata dessas variantes em relação à ocorrência de novos casos. E como nós temos um percentual relativamente bom de pessoas com a primeira dose da vacina, mas um percentual ainda abaixo de pessoas com a segunda dose, nós ainda temos o risco de intensificação de casos. Então, o momento que a gente vive é um momento
de manter ao máximo possível as medidas de profilaxia em relação à pandemia. Máscara, álcool gel, distanciamento, evitar aglomeração. Aglomeração a gente não deve fazer, deve evitar. Espera mais um pouco, vamos esperar até o final do ano para ver como as coisas evoluem. E a vacinação, como é que ela anda? A vacina ajudou a reduzir a taxa de internação e de mortalidade, mas ela segue naquela montanha-russa que a gente está acostumado. A chamada de novas faixas etárias, a gente está em 26 anos agora, ela só acontece quando chegam novas doses. E a imunização da população depende da adesão coletiva, sendo que muita gente ainda não tem aparecido. Falando em vacinação, a taxa de abandono da segunda dose da vacina contra o Covid-19 em Curitiba é de 4,09%. Até a semana passada, 18.285 pessoas não haviam comparecido na data marcada para receber a segunda dose da vacina na cidade. Mas 4,9% é alto ou é baixo? Em São Paulo, o percentual de faltosos é de 3,8%. No Rio de Janeiro, está em 4,24%. No Paraná, o governo estima que a taxa gira em torno de 5%, mas são os municípios que contabilizam os números. Em Porto Alegre, a taxa de faltantes varia de acordo com a vacina. Para a Coronavac, está em 8,2%. No caso da AstraZeneca, está em 6,9%. Então, caro ouvinte, continue com os cuidados e se vacine assim que tiver a oportunidade. Vacina no braço significa poder correr para o abraço depois. Terminamos esse episódio com Elvira Kinski, uma das primeiras mulheres a andar com calça comprida em Curitiba, na década de 40. Ela morreu semana passada, aos 106 anos. Em entrevista para a RPC, ela disse que se hoje Curitiba ainda é considerada tradicional, naquela época era pior ainda. Ela também disse que quando passeava de calça pela Rua 15, as pessoas paravam e ficavam olhando, mas que ela não ligava para o que os outros pensavam. Elvira, que é descendente de poloneses, lutou pelo voto feminino na época. Ela ainda foi uma das primeiras mulheres a estudar na UFPR, onde se formou em odontologia. No consultório, que só podia abrir com autorização do marido, conforme a lei da época, ouvia histórias de violência doméstica e acabava servindo de terapeuta para muitas mulheres. Obrigada, Elvira, pelo exemplo e pela resistência. O podcast Expresso de Curitiba é assim, rápido e sobre as coisas que acontecem na cidade. Não esquece de deixar seu e-mail lá no site para receber todas as edições. oexpresso.curitiba.br. Uma ótima semana para você. O podcast Expresso de Curitiba é uma parceria entre O Expresso e a Tumpat Sound Design Studio. O roteiro é de Brenda Niverovski, o desenho de som é de Gustavo Slomp, a edição é de Lucas Panisson e a produção executiva é de Kelly Jequelin e Gustavo Panacioni.